Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, e versículo do 22 ao 32. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele despedia o povo. Depois de despedir o povo, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Mestre, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam amém. Certa vez, Jesus e os discípulos, eles estavam numa região, e ali estava uma grande multidão. Só que Jesus ainda tinha que ir para o outro lado do mar da Galileia para fazer a obra de Deus para aquele povo. Então Jesus pediu que os discípulos fossem na frente, que depois ele iria alcançá-los. Os discípulos foram, Jesus ficou ali com a multidão, até que todos fossem embora. Depois ele subiu no monte e ficou ali, orando sozinho, rezando. Quando Jesus desceu do monte, já era de madrugada. Ele foi até a praia, só que os discípulos já estavam em alto mar. E o barco aonde eles estavam estava sendo açoitado por uma grande tempestade. Eles estavam com medo de morrer, que o barco afundasse, porque a tempestade era fortíssima. Tem gente que até fala: "Padre, eu não tenho medo de nada." É difícil uma pessoa que não tenha medo de alguma coisa. Ela pode muitas vezes até falar: "Não, eu não tenho medo de nada." Mas medo todo mundo tem, todo mundo, sem exceção. Os discípulos, eles estavam com medo de morrer por causa daquela tempestade. Jesus, dando provas infalíveis que ele é o Filho de Deus, Jesus ele foi caminhando sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos já estavam com medo de morrer por causa daquela tempestade. Quando olharam e viram alguém andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, ficaram com mais medo. Foi aí que Jesus, como ele sempre faz, ele nos acalma em meio às nossas tempestades, aflições, os nossos medos. Ele nos acalma, ele nos tranquiliza, ele nos dá a sua paz. Então Jesus viu que eles estavam com medo. Jesus então os acalmou: "Não tenham medo, sou eu, Jesus." Pedro era o mais corajoso de todos os discípulos, o mais valente. Pedro então disse assim: "Mestre, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, deixa eu andar também, deixa eu ir até o Senhor." Jesus disse: "Pedro, venha." Pedro desceu do barco e, olhando para Jesus, Pedro foi caminhando. Pedro era o mais valente, São Pedro, o mais valente dos discípulos. Olha só o que a Bíblia diz:
Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Até São Pedro ficou com medo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava tranquilamente. Pedro parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar o que estava em volta dele. Ele tirou o olhar de Jesus. Ele começou a olhar em volta, viu que a tempestade era forte, que o mar estava revolto, as ondas fortes. Pedro ficou com medo e começou a afundar. Quando ele começou a afundar, Pedro clamou por Jesus: Senhor, socorro! Jesus prontamente pegou a mão de Pedro e disse a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levantou Pedro, os dois subiram no barco, Jesus deu uma ordem e aquela tempestade se acalmou. Os discípulos então disseram: mestre, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Digam amém. Os discípulos reconheceram que Jesus era e continua sendo o Filho de Deus. Gente, trazendo para os dias de hoje, a palavra de Deus, ela nunca envelhece. Jesus disse: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia, ela se renova a cada dia, ela nunca fica velha. Trazendo para os dias de hoje, a pessoa, a família, enquanto está olhando para Jesus e sendo fiel a Jesus, ela vai vencer, aconteça o que acontecer. A tempestade que ela enfrentar, ela vai vencer, seja ela qual for, porque Jesus vai estar com ela. E é por isso que a gente vê tantas pessoas vencendo. Digam amém.